Bom dia, irmãos. Vamos dar continuidade cultuando ao nosso Senhor, nosso Deus, propósito pela qual Deus organiza suas igrejas para que ela o adorem, né? E o sirva, sabendo que um dia nós o serviremos de maneira plena e eternamente. Dia de glória. O dia que Jesus Cristo se manifestar, então já não serviremos mais nas imperfeições, mas de maneira plena, como é digno nosso Deus de ser servido, de maneira perfeita. Abram as suas Bíblias, irmãos, lá em Mateus. Vamos para o capítulo 6, lá para o Sermão do Monte. E nós vamos discorrer na última parte do capítulo 6, a partir do versículo 19, um trecho muito conhecido dos cristãos mais experientes. O Sermão do Monte, irmãos, é um sermão que a igreja, o crente, tem que atentar para ele. Ele apresenta as características práticas do cristianismo. Então, eu tenho que me enquadrar dentro desse sermão. Esse sermão, a minha vida, meus pensamentos, a minha pessoa tem que estar coerente com o ensino dele, porque ele revela um verdadeiro cristianismo. Como é um verdadeiro cristianismo? O que acontece com o cristão? No que ele atenta, no que ele anseia? Qual é o seu objetivo primário de vida? O que norteia seus pensamentos e as suas atitudes? Então, o Sermão do Monte é uma cartilha concisa do que é o cristianismo. E nós temos que ler, atentar para as instruções do Sermão do Monte. Mas nós vamos aqui atentar somente para essa parte final dele. E que Deus nos ajude a cada estudo que nós fazemos, irmão, nessa igreja, seja quem for que esteja a ministrar, que Deus esteja sempre nos aperfeiçoando. Amém? Nos trazendo sempre cada vez mais próximos da luz de Cristo, da pessoa de Cristo. Porque esse deve ser e eu creio de todo o coração, nosso desejo, nosso objetivo como crentes, andar à luz de Cristo, andar lado a lado com Ele, ou seguir as suas pisadas, né? Buscando sempre o aperfeiçoamento, e isso envolve, claro, observar os mandamentos da palavra de Deus. Deus fala aqui a seu povo, Jesus Cristo falando aqui aos seus discípulos, que na verdade nessa época já era mais do que seus discípulos, já era a sua igreja. Então, são ensinos que fala individualmente, mas que devem ser ensinos praticados pela igreja de Jesus Cristo. É importante essa parte, irmãos, porque não há desconexão na igreja de Jesus Cristo. Nós somos um corpo. A palavra de Deus coloca-nos como um corpo. E um corpo, ele é totalmente interligado. O braço está ligado aqui ao tórax, que está ligado ao abdômen, que está ligado às pernas, enfim, assim, isso é um corpo. A igreja é um corpo. Então, o ensino da palavra de Deus deve ser praticado pela igreja. Não é que diz respeito ao irmão A, irmão B, irmão C, mas o D, o E e o F está fora. Ele é parte do corpo. E deve ser observado dessa forma.
Há um tempo atrás, numa pregação aqui, a gente mencionou o caso de Acã. Os irmãos lembram, os irmãos conhecem a história, não é? Lembra que todo um povo foi prejudicado, sofreu a punição de Deus, a disciplina de Deus por causa do pecado de uma família. A família de Acã. E teve que ser tratado a questão para que o povo pudesse voltar a ter Deus novamente, ter paz com Deus, ter novamente Deus na frente do seu povo. Nós vimos hoje no estudo da manhã que Deus verdadeiramente, Ele é soberano. A soberania de Deus transcende o nosso entendimento, irmãos. Nós cremos na palavra de Deus, né? E fato é que, né, o poder do Deus Todo-Poderoso, ele não pode ser medido, ele não pode ser calculado. Aquele que sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. O meu é fácil, né? Dá até para contar já. Mas eu estou vendo que tem irmãos aqui que tem uma vasta cabeleira, mas Deus sabe quantos fios tem aí. Isso apenas, irmão, mostra o quanto Deus, o quanto o seu conhecimento transcende. Ele tem todo o conhecimento, né? Nós temos estudado aí sobre os atributos de Deus, e fato é que Deus é onipresente, onisciente e onipotente. É fácil, esses termos, né, joga luz, mas de maneira nenhuma nós vamos chegar a exaurir o significado deles de fato, até quando a extensão deles, mas é fato que Deus é Deus. Foi Ele quem operou toda aquela condição, situação que nós vimos por meio do irmão Kevin, né? Desde a deportação, tudo pelo propósito eterno de Deus, propósito dele, sempre justos e santos, nunca Deus age sem justiça e santidade. E ele operou soberanamente ali, né? Extraordinariamente. As coisas, né? As leis secundárias, irmãos, elas são sujeitas a Deus. Aliás, ele é o criador das leis secundárias. A lei primária é que Deus é soberano e ele age sempre conforme seu querer, seu propósito. Não é lei secundária uma mula falar, mas ela falou com Balaão. Porque Deus é primário e ele faz com que as coisas aconteçam de maneira extraordinária, segundo o seu propósito. Mas Deus criou a natureza e as condições, enfim, para que a vida siga uma certa ordem, né, baseada em leis que são para todos, leis que né, todo ano nós temos aí as 4 estações, são leis secundárias, Deus criou elas, mas Ele é sobre elas. Deus pode muito bem no inverno fazer com que não haja frio. E Ele pode fazer com que numa época de verão venha o frio, porque Ele é soberano, Ele é primário. Por isso que nós vemos na palavra de Deus, inclusive no estudo hoje de manhã, né, que aqueles homens comendo alface, comendo legumes, né? A Bíblia fala que não era nem verdura, legumes, né? Ali não é pregação de veganismo não, né, irmão Kevin? Né? Nada a ver, viu? O irmão não estava pregando veganismo aqui não, viu? Os irmãos entenderam muito bem, tá? Mas eles pareceram melhores do que o outro. Mas tudo aquilo, irmãos, foi decorrente, como o irmão explicou muito bem. Primeiro vem uma atitude. E depois as consequências dela.
Daniel propôs no seu coração, e juntamente com aqueles 3 outros amigos deles, que eles iriam se manter santos mesmo numa terra pagã. Eles não iam abandonar, vamos dizer assim, colocando assim de forma para nós, né? Eles não iam abandonar o seu cristianismo, porque estavam sendo deportados para uma terra onde o Deus de Israel não era o Deus babilônico. Era uma terra idólatra, como o irmão falou. Essa atitude, essa permanência na fé, no desejo de continuar seguindo o seu Deus, mesmo em meios difíceis, é o que Deus espera de todos nós. Aqui nesse sermão, irmãos, Jesus aborda aqui nessa parte que nós vamos ler, aquilo que de fato acaba sendo o natural dos homens, mas que não deve ser o natural de um servo de Deus, de um crente em Jesus Cristo. Esse é o ponto. O que é natural para o mundo, nem tudo que é natural para o mundo deve ser o natural na minha e na sua vida. Reações diferentes devem existir por conta de uma fé que nós temos que eles não têm. Nós temos um Deus soberano e nós cremos nele. E cremos que ele governa sobre tudo e todos. As condições do nosso país e do mundo nesse momento, hoje, que nós estamos passando, estava no propósito eterno de Deus antes da fundação do mundo. Você crê assim? Porque se você não crê assim, você não crê no Deus que eu creio. O seu Deus, então, não é o Deus da Bíblia. Porque o Deus da Bíblia é este Deus soberano. E é este Deus soberano que está falando com seu povo aqui. Aquele que tudo criou. Que todas as coisas são por ele e para ele. Aquele que tem todo o poder no céu e na terra. O Deus Todo-Poderoso, como dá lá em Apocalipse capítulo 1. Jesus Cristo, nosso Salvador. Vamos ver aqui a partir do versículo 19. Não ajunteis tesouro na terra. Jesus falando com o seu povo, falando conosco, irmãos, agora. Onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas, ao invés disso, ajuntais tesouro no céu, porque nós somos do céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aquilo que lhe é valioso, ali estará também o vosso coração. Irmãos, aqui o Senhor Jesus Cristo aborda seus discípulos, porque nós fomos comprados do mundo. A ideologia cristã, a nossa ideologia de vida, já não é mais aquela ideologia mundanista. Qual é a ideologia mundanista? Viver a vida, granjear, ter muito e usufruir de tudo aquilo de maneira o máximo possível. Porque a vida passa. E a pessoa tem todo o seu propósito de vida com base nos anos que ele vai ter aqui. E como ele sabe que vai chegar ao fim, ele tenta fazer o maior uso, maior possível de tudo que ele conseguir. Mas esse não é o nosso pensamento, irmãos. Se nós estamos caminhando tal qual o mundo caminha, em termos de ideologia de vida, de pensamentos, de atitudes, nós estamos incoerentes com o ensino bíblico. A nossa cidade está nos céus, disse Paulo aos Filipenses. Depois de falar de um povo que estava no seio da igreja, mas que só pensava nas coisas terrenas. Ele
diz que essas pessoas, na verdade, não só não eram de Cristo, mas como eram inimigas dele. Como pode uma pessoa estar dentro de uma igreja e cujo coração está no mundo? Ele não é de Cristo. Ele é um religioso falso. Ou um falso religioso. O coração do crente está nos céus, de onde aguardamos a vinda do Senhor Jesus Cristo. Veja na Bíblia, irmãos, que você vê por todo o Novo Testamento em especial, o quanto o povo de Deus estava ligado com Deus, com o céu, com aquilo que estava por vir, com as promessas do Senhor Jesus Cristo. Havia uma íntima ligação com isso. Não era uma vida alheia às promessas de Jesus Cristo. Não era uma vida alheia aos seus ensinos. Era uma vida vivida segundo estes ensinos e segundo essas promessas. E deve ser assim conosco também. Eu fico perturbado quando a cada manhã e as pessoas, nós acordarmos pensando tão somente em termos do nosso dia de trabalho e daquilo que nós... Né? E às vezes o crente, num dia de domingo, dia do Senhor, ele está o corpo na igreja, mas a cabeça dele já está lá na segunda, na terça, na quarta-feira, pensando no serviço e nas coisas que ele vai fazer. É perigoso, cuidado, aí sonda seu coração. Onde estiver o seu tesouro, ali está o coração. Jesus acabou de falar, nós acabamos de ler. Eu tenho que tomar cuidado. Se a minha mente está sempre buscando o que é desta vida, desse mundo, irmãos, é porque, de alguma forma, meu coração está sendo furtado. Irmãos, nós temos que lembrar que Satanás é uma realidade e ele não cansa e não dorme. E ele busca tragar, sim, qualquer um que é de Deus. Pedro foi muito claro, está muito claro em dizer isso. A palavra de Deus diz isso. Ele falou isso sob inspiração divina. Buscando a quem possa tragar. Bramando como um leão. Fora do próprio inimigo. Dessa realidade que está aí, que pode estar aí na porta agora, a gente não sabe, ele é espiritual. Existe a nossa própria natureza, a qual temos que combater. Na qual, como o apóstolo Paulo disse, não habita bem algum. A nossa natureza, irmãos, ela tem que ser literalmente crucificada. Paulo fala disso, fui crucificado com Cristo. Mas quem foi crucificado lá? O homem do pecado, o homem velho, a natureza velha, aquela que não habita bem algum, aquela cuja inclinação é contra o Espírito. Como está lá em Gálatas, no capítulo 5. Ela cobiça contra. Não é a favor. Não é que parcialmente contra. É totalmente contra. É importante que nós tenhamos esse entendimento. A velha natureza não vai concordar com o que Jesus Cristo falou aqui. Como eu não posso juntar tesouro na terra? É tão bom ter as coisas. Eu não estou dizendo que é ruim. Desde que você faça uso legítimo para a glória de Deus, é bom você ter. De fato, Deus, por meio de pessoas abastadas, mas espirituais, ele fez com que seu evangelho chegasse aos cantos da terra.
inclusive o Brasil. Quantos missionários americanos não vieram para cá? Eu sou fruto de um deles. Me converti com a pregação de um deles. Sustentado por americanos, pelas igrejas americanas. Porque irmãos lá abastados, comprometidos, usavam daquilo que Deus lhe deu para a glória de Deus e para a expansão do seu reino. Mas temos que tomar cuidado, irmãos, se o objetivo é espiritual ou é meramente um objetivo egoísta, ter. Ter por ter, ter porque quero ter coisa boa, porque eu quero ter luxo, porque eu quero ter uma vida gostosa, porque eu quero ter uma vida confortável. A Bíblia não fala disso. A Bíblia fala sempre da gente ter pensando no próximo e não em nós mesmos. Olha lá e você verá. Tudo que a Bíblia fala em questões é visando o bem do próximo, do meu irmão em Cristo e até daqueles que não são. Então, se eu tenho anseios muito egoístas, isso não é da natureza regenerada, mas ainda é o velho homem querendo seu espaço na minha, na sua vida. É importante que Jesus fala aqui, nós devemos atentar. Ele está dizendo do que, né, irmão? Colocando aqui que é o seguinte: existe, tudo nesse mundo é transitório, é passageiro. João escrevendo diz: o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Jesus está falando aqui, olha, gente, tudo que tem nesse mundo é passageiro. Ele está falando para os seus discípulos. Esse mundo vai passar, ele está dizendo, mas vocês vão permanecer para sempre. Então, ajuntem coisas naquele lugar onde será a sua eterna morada e não aqui. Lá, a coisa não vai enferrujar, não vai passar. Aqui vai, mas lá não. Por isso ele diz, juntai tesouros no céu. Se nós fôssemos aquilatar, irmãos, o quanto de tesouro nós já juntamos na terra e o quanto nós já juntamos no céu, será que daria, como ficaria essa balança, hein? Para que lado será que ela ia pesar ou ia dar meio a meio? Como é que ficaria a minha e a sua balança? Se Deus fosse colocar nas balanças e pesar. Ele continua aqui no versículo 22, dizendo que a candeia do corpo são os olhos. O irmão sabe o que é uma candeia? É tipo uma lamparina. Agora piorou mais ainda, né? Agora vai falar, o que é uma lamparina, né? Quem é interiorano sabe, como eu, né? Uma lamparina é quando não tem essa energia elétrica, a gente se virava com um pedacinho de metal afunilado que tinha querosene dentro, um pavio, e aí lá em cima a gente acendia, porque a querosene subia pelo pano e mantinha o fogo aceso, uma lamparina. É um candeeiro isso aí. O candeeiro podia ter mais, né? Tem um vidrinho às vezes, né? Era uma forma de iluminação. Uma forma antiga, que não existe, eu acho que nem mais, né? Graças a Deus, a tecnologia fez bem, né? Nesse sentido. É a candeia do corpo, mas se fosse falar aqui, né, da luz elétrica do corpo, eles não iam entender, né? Jesus ia falar daquilo que eles sabiam. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Irmão, ele ainda está no mesmo assunto, ele não mudou. O olho, na verdade, é apenas um órgão, mas, de fato, é a alma que domina.
A alma é que sofre a influência. Aquilo que eu me disponho a olhar procede do coração. Ele está fazendo aqui um jogo de palavras aqui, né? Como se o olho fosse o responsável. Mas, na verdade, todo mundo está entendendo o que ele quis dizer. O problema está no coração ainda. Ele ainda está dizendo exatamente que onde está o vosso tesouro, ali está o seu coração. Se o meu olho é um olho cobiçoso, de torpe ganância, que fica olhando o que não deveria, irmãos, isso mostra um entenebrecimento da minha alma. A impureza o olho está sendo apenas um instrumento de uma alma contaminada pelo pecado. Dominada muitas vezes pelo pecado. O olho apenas está me dizendo e mostrando evidencialmente o que está no meu coração. O que meu olho tem buscado? O que chama a atenção do meu olho? O que mais o prende? O que faz com que ele fique mais arregalado? São razões espirituais, santas, justas, puras diante de Deus, daquilo que tem uma relação direta com seu reino? Ou são coisas puramente dessa vida, que de fato também arregala os olhos dos incrédulos? Devemos atentar para esta questão. Porque às vezes, irmãos, os olhos, a órbita, né, está enxergando, mas Jesus fala aqui que ele pode ser trevas. E ele dá uma ênfase, dizendo quão grandes são essas trevas. Porque ele mostra uma realidade espiritual de alguém condenado, de alguém que não foi liberto, de alguém que não foi salvo, de alguém que ainda é um escravo de uma natureza perversa. E por isso que seu olho busca. O olho busca o que o seu Senhor ordena. No caso, o seu Senhor aqui é a natureza humana, a natureza adâmica, a natureza do pecado. De fato, irmãos, o homem não é um ser livre. A gente sabe, estudando a Bíblia, nós podemos dizer aqui, nós vivemos num país livre, né, onde todo mundo... Mas o homem, nós, pessoalmente, ninguém é livre. Ou você é um escravo do pecado, ou você é um escravo da justiça. Mas você é um escravo. Se você não é um escravo da justiça, você não foi liberto pela regeneração do Espírito de Deus para um arrependimento de pecado genuíno e uma fé verdadeira em Jesus Cristo, você é um escravo do pecado ainda. E por isso que seu olho vai ser conduzido àquilo que é da vontade da carne. Porque ela é o seu Senhor. E é ela quem decide. Mas se fomos regenerados espiritualmente, então logo o Espírito Santo é o nosso guia. E seguiremos a sua orientação. E vamos buscar a luz.
Ou seja, como Paulo escreveu, tudo que é santo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, tudo que é segundo Deus, nós iremos buscar com nossos olhos e com nossa vida. E ele continua dizendo no versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. O negócio de usar celular não é para mim não, viu? Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Mamon aqui, irmãos, é o Deus das riquezas. O povo tem um dito que fala, né? O importante é ter saúde e dinheiro no bolso, né? Tem até aquela música natalina de final de ano, né? Cantado por aquela dupla sertaneja da propaganda da Marabras, lembra? Né? Muito comum todo ano, né? Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, né? Já viu? É a música do diabo, né? É o retrato da vontade de Satanás. É isso que você tem que se preocupar, meu velho. Você tem que ter saúde e dinheiro no bolso. Esse negócio de paz com Deus, que história é essa? Satanás é o enganador, irmãos. Ele é o pai da mentira. O seu maior triunfo é ver o povo cantando música como essa, que reflete uma realidade espiritual daquela pessoa. O coração dela está ali e não em Deus. Ora, o que é importante para uma pessoa é ter saúde e dinheiro no bolso e depois morrer e ir para o inferno? Jesus Cristo refuta isso quando ele diz que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. É isso que é importante. Importante é ser reconciliado com Deus, primariamente. E segundo, servi-lo fielmente. Ser um homem muito amado no céu, como foi Daniel. Estar entre aqueles que buscam uma cidade permanente, como está lá em Hebreus, falando de todo aquele povo do Velho Testamento, heróis da fé, que nunca pensavam em voltar atrás, mas sempre avançando em direção a Cristo. Deve haver um progresso espiritual nesse sentido, nesse contexto da qual estamos considerando, meu irmão, na minha vida e na sua. Um desprendimento cada vez maior. Que Deus nos abençoe com muitas coisas, mas que seja para a glória dele mesmo, para a edificação da sua igreja. Mas que o nosso coração esteja sempre no céu. Como Paulo, a nossa cidade está no céu. A nossa coroa da justiça é a que vai ser dada por Jesus Cristo na sua vinda. E agora nós vamos ler a segunda parte, irmãos, que é do versículo 25 até o 34. Depois de falar isso, ele começa, veja que tem uma ligação aqui, ó, ele diz, ó, por isso vos digo. Quer dizer, depois dele falar isso aqui sobre os tesouros, né? Sobre o nosso olho, sobre o fato de que nós não podemos ter dois senhor, sendo um Deus e o outro as riquezas dessa vida, ele diz, por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário?
Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? É uma pergunta que Cristo faz para os seus discípulos. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou como nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Percebemos aqui, irmãos, que Jesus Cristo não quer que seus discípulos sejam encaminhados para aquela linha de preocupação que é comum ao mundanista, aquele que não tem a Ele como Senhor, não tem a Ele como Salvador, que não crê nele, que busca fazer, né, que tem, tá mais, suas atitudes estão totalmente vinculadas às circunstâncias, ao momento, à circunstância, ao contexto de vida em que ele está, às pessoas, à sua saúde. Essa é a linha do mundo, mas não deve ser a nossa, irmãos. Não é eu que estou falando, é Jesus Cristo quem acabou de dizer. Ele bem claramente diz: não andeis, não vivais ansiosos, solícitos, preocupados. Obviamente que nós estamos no mundo e temos que nos envolver com ele. Faz parte da lei secundária. Nós temos que ter nossos trabalhos, temos que ter nossas ocupações. Com o suor do rosto devemos comer o pão de cada dia. Trabalhando honestamente. É o que Paulo escreve na sua carta. Trabalhar honestamente para que tenha com que repartir com que aquele que tem necessidade. É o que ele escreveu. Sempre, veja que está sempre aquilo que eu falei lá atrás. Sempre pensando no próximo. Trabalhar de forma digna, correta, honesta perante Deus. E com aquilo que Deus nos dá, a gente tem como socorrer o necessitado. A começar pelos da igreja. Mas não devemos andar ansiosos, porque Deus, soberano como Ele é, como nós vimos hoje no estudo da manhã, Ele tem tudo sobre o seu domínio, irmãos. A gente vai lá, irmãos, e faz lá preenche, né, o nosso currículo, entrega na empresa. Eu acho que nem é mais assim, né? Eu estou falando de uma época que eu fazia, né? Era assim. E coloca lá suas aptidões, né? Suas experiências. Olha, tudo isso é normal. Mas eu vou dizer uma coisa, irmãos. É Deus. O resultado, creia-me, vem de Deus. A palavra de Deus deixa isso muito claro. Lá no Velho Testamento ele diz que os cavalos se preparam para a batalha. Todos ali, preparados, foram alimentados, estão prontos, os soldados. Mas é do Senhor que vem o resultado da batalha. Não é da bravura dos animais.
da sua força, é do Senhor. Veja no Velho Testamento. Veja lá, irmãos, as batalhas que haviam contra Israel. Não tinha batalha. Quando Deus interferia, ele fazia trovejar sobre o inimigo, ele confundia o inimigo e tudo aquele poder bélico, né? Aquele poder de guerra daquele inimigo, nada lhe valia. Ele simplesmente era abatido, porque o Senhor Deus era contra ele. Não tem nada pode acontecer, irmão, se Deus não autorizar, se Ele não permitir, se Ele não consentir. Como nós falamos já no começo, nem um fio da nossa cabeça, nem um fio de cabelo da nossa cabeça cai se não for por vontade de Deus. O passarinho não estatala lá na parede se Deus assim não determinou. Se você não crê assim, irmãos, se eu não creio assim, então nossa fé é uma fé titubeante. É uma fé fraca. Como Jesus diz aqui, homens de pequena fé. Creia que é assim mesmo. Creiamos, irmãos, que é assim mesmo. Deus conhece todas as necessidades. Ele sabe o que é importante. Ele coloca isso aqui para os discípulos. Por que você é tão preocupado com isso? Deus sabe o que é importante. Deus é o Pai da sabedoria. Nosso Deus é o Deus eterno. Ele nunca esteve preso ao tempo, às necessidades de um tempo, mas que não conhecia e não sabia direito para as necessidades de um outro tempo, como o povo quer dizer muitas vezes. Como se Deus fosse um Deus ultrapassado, que agora, os nossos problemas do dia aqui do século 21, Deus, ele não estava muito a par disso. Ora, irmãos, Deus não está preso no tempo, nunca esteve. O tempo é para nós. O tempo era para aqueles que não é onipresente. Para Deus não tem tempo. Não tem amanhã para Ele. Assim como não tem ontem. É um eterno presente. Todos os tempos desta vida para Deus será um eterno presente. Deus conhece as necessidades do nosso tempo. E Ele, mais do que isso, Ele conhece as necessidades de cada um de nós, irmãos. E Ele sabe o que é bom para nós. Deus cuida de nós como filhos. Ele tem o objetivo primário de Deus é cuidar da nossa saúde espiritual, do nosso bem espiritual, da nossa comunhão com Ele. E isso envolve também o ter ou não ter, o ser ou não ser. Porque Deus sabe o quanto nós podemos e o quanto nós não podemos, porque Ele nos conhece, mas muito melhor do que nós mesmos. Ele sabe o que dá e o que não dá. O objetivo de Deus não é nos abastar nesta vida, nos prejudicando na nossa relação com Ele. Ele vai fazer o inverso disso. Porque o primário é a nossa comunhão com Ele. Nota que no versículo 32 ele diz, porque todas essas coisas os gentios procuram. O povo que não é cristão, o povo do mundo, irmãos. Nós devemos, irmãos, ser luz em meio às trevas. E isso envolve também como nós lidamos com todas as situações, com a nossa linha de entendimento diferenciada, segundo Deus.
Cuidado, irmãos, eu falo agora aqui para todos nós temos que tomar muito cuidado quando nós estamos conversando com pessoas ímpias, porque às vezes as pessoas entram você viu como é que está a nossa economia, Bertano? E fala com a gente, aí fala, não, meu Deus, eu estou preocupado. Isso não é resposta de cristão. E nós passamos igualzinho ele. Como se nós não tivéssemos um Deus ao qual nós cremos e que está sobre todas as coisas, inclusive sobre a economia, sobre esse governo e qualquer outro que virá. Como se ele não tivesse determinado todas essas coisas, segundo o seu propósito eterno. Deus é soberano. Ele é o nosso Deus. Ele sabe do que nós precisamos antes de pedir. Antes de pedir. É isso que a Bíblia ensina. Ele quer que nós peçamos. Ele quer que nós lancemos sobre ele toda a nossa ansiedade, como diz a carta de Pedro. Porque ele tem cuidado de nós. Mas ele já sabe. Ele não só sabe o que nós precisamos, como ele já sabe se vai dar ou não. O importante, irmão, é ter plena certeza de que todas as coisas contribuem para o nosso bem. Aquilo que Deus nos dá é para o nosso bem, e aquilo que Ele não nos dá também é para o nosso bem. Mas nós temos que crer no nosso Deus. Crer que Ele está sobre tudo e sobre todos e que a nossa própria vida está na mão dEle. Nós colocamos nossa vida na mão dEle. Nós deixamos, fala assim, conduza. Aqui está. O meu hoje e o meu amanhã e até quando Deus, o Senhor quiser, está nas tuas mãos. Faça-se a sua vontade. Porque eu creio em Ti. Eu creio que o Senhor cuidará de mim, da minha família. Porque o Senhor conhece, como a sua palavra acabou de me dizer, que o Senhor conhece todas as nossas necessidades. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas essas coisas. Irmão, isso traz garantia. Não é um Deus alheio, não. Não é um Deus que está lá no céu sem se importar com o que está acontecendo comigo aqui na terra. Ele sabe, os olhos deles estão sobre os justos. Ele sabe do que eu preciso, do que minha família precisa. A providência é com Ele. Eu tenho apenas que crer que Ele proverá. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro, disse Abraão a Isaac. Crendo de todo o coração. Isso está explícito. E ele diz, irmãos, ele termina dizendo exatamente aquilo que deve ser a nossa atitude. Buscar o reino de Deus. Tudo deve ficar para trás, irmãos. Deus é primário. Nota que nos mandamentos, primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, todo o teu entendimento. Deus é primário, irmão. No Velho Testamento nós vemos que na colheita, o primeiro de tudo que era colhido tinha que ser dado a Deus. Por isso que Deus requer, viu, jovem, o vigor da sua vida para Ele, o primário, o primeiro. Ele não quer a velhice. Ele quer o vigor da vida. Tudo que é primário é para Deus. E nós devemos buscar também o reino dele primeiro. Deixa tudo o resto para trás. Porque é secundário, terciário, quaternário, de acordo com a ordem de prioridades. Mas primário só tem um: Deus e o seu reino. É o que Jesus Cristo acabou de nos falar.
Não vamos nos inquietar. Vamos trocar a inquietude pela fé. Vamos trocar qualquer ansiedade pela fé e viver Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé, fazer uma oração. Eu vou pedir para o nosso irmão Amarildo dirigir a igreja em oração.